Houve aqui umas questões, né? Raíssa levantou primeiro a bola, dizendo como é que tá baixando e a gente tá, como é que tá baixo e a gente vai no supermercado e tá tudo alto. E a gente falou, vamos semana que vem conversar como é que isso funciona, né? Como é que se calcula Como é que se calcula isso? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou tentar ser o mais simples possível, porque tem muita coisa técnica, mas vamos tentar ser o mais simples possível na explicação. Primeiro a gente precisa entender que a inflação ela é medida por alguns índices, certo? Os índices são os índices de inflação. O principal deles, os principais que a gente utiliza no Brasil, de um modo geral, tanto para a parte da universidade, para estudos técnicos, quanto para o dia a dia, para a definição, por exemplo, de quanto que o salário mínimo vai aumentar, para a definição de quanto que os aluguéis vai aumentar, essas coisas todas. Existem os três principais, são o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, que é o índice o IPC, na verdade, né, que o A é de amplo, mas é o Índice de Preço ao Consumidor, e o IGPM, o Índice Geral de Preços Médios, né, ou Índice de Preço Mensal, enfim. O que a gente tem o GPM é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, e os outros dois, o IPCA e o INPC, eles são calculados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Tá? Primeiro explicar isso. Como é que é calculada a inflação? Com base em índices, certo? O governo federal, né, o governo brasileiro, ele utiliza como base para definir a variação do salário mínimo, ele tem usado como base o INPC, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Esse índice ele é calculado, como eu falei agora há pouco, pelo IBGE, e para janeiro, ele apresentou um valor acumulado, ou seja, o valor do INPC nos últimos 12 meses, de janeiro de 2023 a janeiro de 2024, na verdade fevereiro a janeiro, né, para completar os 12 meses, ele foi um INPC que ficou em 3,82%, ou seja, houve uma inflação de 3,82%. O que isso significa? Que houve um aumento médio dos preços das coisas, de modo geral, de 3,82%. Aí vamos explicar agora como é que chega nesse número. Raíssa falou, Anchieta também, questionário semana passada. Mas peraí, diz que cresceu 3,82%, mas a gente chega no supermercado e o preço é muito mais alto do que só 3,82%. Veja, primeira coisa que a gente precisa entender. Quando a gente diz que está baixo, não significa dizer que caiu. Significa dizer que aumentou, mas aumentou numa proporção relativamente menor, mas aumentou. Essa é a primeira coisa. Inflação baixa não é queda de preço. É preço, níveis gerais de preços um pouco mais alto. Desaceleração. Não tão mais alto. Isso, um pouco mais baixo, exatamente. Segundo ponto importante. O INPC, ele é calculado com base na composição de nove grupos de composição, como se chama. São 9 grupos de itens que se compram no dia a dia, que se observa, se compram, se pagam, né, como serviços, que compõem esse INPC com base em um cálculo percentual. Ou seja, esses cálculos, você vai pegar esses 9 grupos e aplicar uma média ponderada, com pesos diferentes, com números diferentes, considerando o quanto que a gente gasta normalmente da nossa renda com esses itens no nosso dia a dia. Então, quais são esses 9 grupos de composição do INPC? Alimentação e bebidas, habitação, artigos de residência, vestuário, transportes, saúde e cuidados pessoais, despesas pessoais, educação e comunicação. Então, são esses os 9 grupos de itens que a gente consome no nosso dia a dia que compõem o INPC. Aí, como é que faz? A gente vai pegar, como é que calcula esse índice? Os principais itens que são consumidos em alimentação e bebidas, os valores de habitação, de aluguel e tudo mais, artigos de residência, as coisas que a gente compra de casa, vestuário, roupa, transporte coletivo, combustível, saúde, cuidados pessoais, todas essas coisas tem lá vários itens que compõem esses grupos. Então, como é que se calcula? Pega-se o preço, né, o valor de todos esses itens e calcula-se uma média a partir deles. Então, eu vou pegar todos os principais itens de alimentação e bebidas, ver a variação de preço deles e calculo uma média dessa variação. E a partir daí, esse número vai compor o índice.
É assim que calcula. Parece ser muito complicado, mas para quem tem um pouquinho de conhecimento de matemática, vê que não é. É só identificar quais são esses itens, descobrir a diferença de preço de um mês para o outro, e depois soma essa diferença e divide pela quantidade de itens que se somou. Aí a gente vai ter o que a gente chama de cálculo de média. Então a inflação dispara porque, por exemplo, o azeite chegou a R$50, o arroz chegou a 10, mas um outro produto... A carne caiu de 30 para 25, por exemplo. Então certo. Isso aí já pesa ao contrário, ao invés de subir muito, já barra... O leite deu uma caída também. Aí já barra o crescimento, exatamente. E esses itens... A variação do arroz e da carne, para citar dois exemplos aí, não tem... aliás, tem um peso muito mais significativo do que a variação do azeite. Do azeite, exato. E é um produto... Não é da cesta básica? Ele é um... Pode até ser, mas o volume de consumo dele... o volume de consumo. Esse é o nome. Aos itens básicos. Essa é a grande questão, o volume de consumo. Porque o que é que eles fazem? Eles pegam os principais itens que são consumidos pela população de 1 a 5 salários mínimos. Então não vai pegar as pessoas... Os itens que são mais consumidos para as pessoas com maior nível de renda, eles não entram diretamente nesse cálculo, ou entram nesse cálculo com um peso muito menor. Porque a ideia é você pegar a inflação para as pessoas que têm menos renda de fato, né? Fazer esse cálculo considerando essas questões. Então, uma coisa que subiu mais, ele é contrabalanceado por uma coisa que caiu mais também. E aí, se o peso desse item na cesta básica, for maior, na cesta de consumo, perdão, for mais alto, o impacto é maior. Por isso que balanceia um pouco, entendeu? E aí, entra essas outras coisas todas também. Além disso, uma outra coisa importante da gente saber é que, por exemplo, olhando para o mês de janeiro de 24, só para o mês de janeiro de 24, a gente teve aí um INPC aí na faixa de 0,6% mais ou menos, só para janeiro. E aí você vê, por exemplo, o que foi que pesou muito forte. A alimentação e bebida chegou a quase 1,5%, só em janeiro. Mas em compensação, transporte, valor combustível, comunicação, tiveram valores negativados, ou seja, ao invés de eles aumentarem, eles realmente caíram de preço. Eles não aumentaram muito, eles caíram. A gente já viu que o combustível aumentou mais um pouquinho nos últimos dias, mas para janeiro tem havido uma queda maior. Então essa queda também ela influenciou, aí foi uma queda de mais ou menos, em média, mais ou menos 0,4% mais ou menos. Então isso, como só isso já é o valor de um dos itens que compõe a cesta, o impacto é muito grande no cálculo do INPC. E aí os outros principais itens que aumentaram foram os gastos com saúde e cuidados pessoais e também com as despesas pessoais. Olhando especificamente para Campina Grande, deixa eu pegar aqui o valor, aqui. Olhando especificamente para Campina Grande, ele teve uma variação muito semelhante com a média do Nordeste, né? A média de todas das capitais do Nordeste, pelo menos, certo? Não foi algo tão significativo o aumento, mas também não baixou muito, então ficou meio que na média do Nordeste, aí assumindo aí um valor aproximadamente de 0,70, 0,6, 0,7. Então em Campina Grande, comparando com outras localidades do Brasil, a gente teve aí um aumento do INPC, ou seja, um aumento do nível de preços calculado por esse indicador, na ordem aí de 0,7%. Tá? Então, esse é mais um fator que a gente olha. O que foi que aumentou? Acho que, salvo engano, recentemente houve um aumento aí de 10 centavos na passagem de ônibus, né? E teve mais algumas coisinhas que a gente vê no dia a dia no consumo, que continua aumentando. Então, esse peso fez aumentar 0,7% o indicador de inflação, o INPC, em Campina Grande para o último mês. Tá? Então, essas coisas, esses índices, eles são calculados mensalmente. A cada mês, ele é calculado e a gente vai acompanhando como é que vai a inflação do ano, certo? Essa inflação de janeiro, ela, por exemplo, ela é um pouco maior do que a de dezembro, que foi de 3,75, e ela é um pouco menor do que a de novembro, que foi 3,85. Então, o acumulado nos últimos 12 meses, tá? Então, essa variação, ela é muito importante de ser acompanhada para a gente perceber como é que as coisas têm funcionado dentro da dinâmica econômica. Então,
de fato, a gente chega no supermercado e vê algumas coisas mais caras. E essas são as que mais a gente se assusta, porque a gente vai gastar mais para comprá-las. E às vezes a gente não percebe algumas outras que baixaram um pouco de preço e equilibram essas contas. Então, no final das contas, o que diferencia o valor que a gente de fato percebe no supermercado e o que a gente vê nos indicadores quando a gente assiste os noticiários é que, na verdade, normalmente a gente tem um choque muito maior quando a gente verifica o que aumentou e não percebe tanto as outras coisas que a gente também consome muito, que não teve tanta variação e balanceia um pouco essas contas, e por isso o índice não sai, né? A publicação do índice não mostra ele em valores tão elevados assim, quanto a gente se assusta, por exemplo, com o preço do azeite e do arroz. Certo, Raíssa? Certo?